Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos, meus queridos irmãos e amigos telespectadores. Vamos abordar nesta oportunidade que o ministério de Jesus foi marcado por grandes milagres. Eu sou o pastor Simone Moraes, da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, e este é o programa Semeando Bênçãos, que já está no ar. Queridos irmãos, que bom estarmos juntos novamente. Neste momento quero trazer a mensagem da Palavra de Deus, fazendo a leitura da Bíblia, no Evangelho segundo escreve São Lucas, capítulo de número 7, versículos de número 18 a 22, que diz o seguinte: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas as coisas. E João, chamando-se dois deles, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de ir, ou esperaremos outro? E naquela mesma hora, Jesus curou muitos enfermos, e de muitas enfermidades, males, espíritos maus eram expulsos, deu vista a cego, realizando grandes milagres. E respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide, anunciai a João o que tendes visto, e o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres se anuncia o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não é escandalizar. Queridos irmãos, Jesus estava no início do seu ministério. Dizemos assim, o ministério de João encerrando, pois esse já preso, já condenado à morte até. E os discípulos de João chegam para ele e fala-lhe a respeito do ministério de Jesus. Olha, ele mesmo não batiza, mas os seus discípulos o fazem, e o ministério está crescendo. João chamou dois deles e os enviou a Jesus. Meus queridos irmãos, isso nos ensina que nós devemos ir direto ao Senhor Jesus, não apenas ouvir o que se fala a respeito de uma igreja, a respeito de uma instituição, mas nós devemos averiguar de perto as situações. Quem sabe, se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco estamos administrando boatos. Mas João chama os dois discípulos e disse: olha, ide ao Senhor Jesus e pergunta-lhe o seguinte: és tu o Messias em que esperamos, ou vamos esperar outros? É o Senhor que havia de vir, ou vamos esperar outro? E os discípulos foram. Não era fácil para os discípulos de João chegarem ao Senhor Jesus e perguntar desta forma: és tu que devias vir ou vamos esperar outro? Parecia uma especulação. João sabia perfeitamente quem era Jesus, pois até mesmo fraternalmente eram parentes, eram primos. E Jesus conhecia João, e João conhecia perfeitamente Jesus desde a época da concepção até o crescimento, e por que não dizer no Rio Jordão, no batismo, o testemunho de Deus a respeito do Cristo. João sabia quem era Jesus, mas os discípulos precisavam saber. Então ele envia dois deles, e esses chegam e perguntam. E Deus faz as coisas muito perfeitas. De repente, quando os dois discípulos perguntam a Jesus: olha, nós somos discípulos de João, mas ele nos mandou aqui para perguntar ao Senhor o seguinte: é o Senhor que o povo espera, ou nós devemos continuar esperando o outro? Jesus olhou para eles e de uma forma contínua, de uma forma assim dinâmica, começou a acontecer milagres entre a multidão. Cegos tinham vista, paralíticos andavam, leprosos eram curados. Aconteceu como que uma onda de milagre no meio da multidão, exatamente no momento em que os discípulos de João perguntam a Jesus a respeito dele.
E Jesus olha para aqueles 2 discípulos e disse assim: vocês voltam para João e conta para ele aquilo que vocês têm ouvido e visto. Olha, o que vocês têm visto aqui? Vocês têm visto que aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. Vocês têm visto os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E as boas novas do evangelho chega a todos. Os discípulos de João, talvez cheios de alegria e de convicção, este é o Cristo do qual João dissera: este é maior do que eu, porque eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João falara isso a respeito de Jesus. Agora os discípulos vêm, testemunham isso de uma forma ocular e voltam para João e disse: João, o que nós vimos e ouvimos nos faz crer que Jesus Cristo é verdadeiramente o enviado de Deus para a salvação dos homens. Meu querido irmão, meu querido amigo, eu te peço, não administre dúvidas na sua vida. Vá direto ao Senhor Jesus. Faça como João fez. Pergunta a Jesus a respeito dele, a respeito do que você deve fazer. E ele vai te direcionar ao caminho da salvação, à solução dos problemas, os dilemas que você vive. Com uma só palavra, o Senhor Jesus pode resolvê-los. Por que não leva-os a Cristo? Este Senhor que resolveu as dúvidas dos discípulos de João, também pode responder às suas perguntas, pode disseminar as suas dúvidas e, por que não dizer, sarar as tuas enfermidades. Neste momento, quero orar junto com você. Pai Celestial, eu quero que a tua bênção alcance a cada irmão, a cada irmã e a cada amigo. O nosso telespectador que às vezes não conhece o Senhor, mas como os discípulos de João estão lhe perguntando neste momento se és tu o Cristo ou havia de esperar outro. Revela-lhes a salvação e o poder de grandes curas através do Senhor, abençoando-os, resolvendo os problemas, libertando as suas vidas. Pai, nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu caro telespectador, nós encerramos por aqui o programa Semeando Bênçãos. Visite a Assembleia de Deus mais próxima da sua casa e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.